Na saúde, você sabe o que é holismo? O holismo se refere ao ser humano integral, completo. Então, temos essa nossa melhor casa, que é o nosso corpo, e é uma casa muito complexa, que exerce milhões de funções, milhares de funções, e nós temos dificuldade para entendermos essa complexidade e a plenitude do funcionamento do corpo humano, tanto na sua parte física como na sua parte não física. Então fique conosco aqui, que iremos nos aprofundar sobre esse assunto. Nós estamos aqui no canal Autocura e Estilo de Vida. Iremos, e eu sou o Valentim, sou acupunturista, sou também terapeuta em medicina chinesa e naturólogo clínico. E nesse canal nós fazemos estudos sobre a saúde e temos como objetivo de levar informações claras, amplas e precisas sobre a saúde, como manter a saúde, como conquistar uma saúde melhor e como preservar essa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, normalmente, precisamos ter claro que o paciente, quando vai em busca de sanar seus problemas de saúde, ele não precisa ter um profundo conhecimento da perfeição do funcionamento do corpo humano. Mas já o terapeuta, ele precisa ter essa clareza desse funcionamento. E o objetivo é que pelo menos uma noção básica ou da pessoa que vai buscar algum tipo de terapia, buscando melhorar, recuperar, ampliar ou manter a sua saúde, ele tem esse mínimo, esse é o objetivo desse canal. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse holismo, essa amplitude do nosso corpo. Para isso é muito importante termos claro que boa parte de nós não temos um mínimo dessa noção. Nós entramos, nascemos aqui, somos colocados nesse mundo complexo, cheio de leis, de valores, de crenças, e com um corpo perfeito, um corpo cheio de capacidade, e nós não conseguimos tirar bom proveito daquilo que é chamado vida, pelo simples fato de não termos um conhecimento básico. Isso deveria ser cultural, desde o berço, nós deveríamos ir sendo informados sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre como fazer um bom uso e como tirar proveito no máximo dele. Infelizmente, hoje, ainda a situação está mais complexa, que nós vamos ver que jovens já estão doentes, recebem um corpo perfeito e já aos 15, 16 anos já apresentam sérios problemas de saúde, problemas às vezes até psicológicos. Então, é importante, independente da idade que nós estejamos hoje, começarmos a dedicarmos um pouquinho da nossa atenção para recebermos informações, digerirmos informações relacionadas ao funcionamento do nosso corpo físico, da nossa máquina humana e do nosso parte psicológica também. Isso é essencial. Se queremos atingir bons objetivos, se queremos ter uma vida digna, se queremos conquistar, nos expressarmos nesse mundo, é importante termos, claro, alguns princípios básicos. Antes de tudo, nós já chegamos pronto. Temos que ter bem claro, uma criança já de alguns meses, ela já sabe o que ela quer, o que ela não quer, já conhece os seus pais e já se expressa. Tanto que nós vamos ver essa independência muito clara com aquelas pessoas que são pais, aqueles educadores. Eles veem claro que a criança já é o que ela é. Ela vai devagar, vai expressando o que ela é. E é muito difícil essa mudança.
Lógico que a educação, a convivência com os pais, a educação dentro de casa, a educação nas escolas, tenta moldar essa criança, passar valores, passar crenças, passar uma certa disciplina. Mas isso é mínimo comparado com a criança no que ela já é. Ela já vem programada, ela já vem pronta. E isso nos chama a necessidade de ter um pouco de autoconhecimento, nos dedicar um pouquinho a voltar a atenção a entender nós mesmos, a questionarmos de uma forma que somos, a vermos se há possibilidade de mudanças, vermos o preço dessa mudança, vermos o quanto é necessário a mudança, principalmente baseado naquilo que queremos ser. Se queremos ser grandes, temos que pagar o preço para ser grandes. Se não conquistamos algumas coisas que desejamos, temos que ter claro a necessidade de mudanças, de melhorias, de esforços, de, de, de criar novas técnicas para chegarmos àquilo, articularmos melhor, nos adaptarmos melhor aos meios que estamos vivendo, para dedicarmos os nossos esforços para chegarmos àquilo que nós queremos. Como esse canal se refere à saúde e se refere aos métodos naturais, principalmente sobre a naturologia clínica, sobre as terapias da medicina chinesa, sobre a acupuntura, então nós vamos voltar essa, a esse estudo de hoje para isso. Então, uma coisa muito importante que nós temos que ter claro é o livre-arbítrio. Por menor que ele seja, nós sempre temos o livre-arbítrio. Sempre temos a oportunidade de escolher as coisas. Pode ser difícil escolher, pode ser que estejamos que abdicar de muitas coisas, mas se realmente estamos decididos a chegar a um determinado resultado, no caso aqui, se estamos com um problema de saúde e queremos chegar a recuperar a saúde perfeita, plena que anteriormente tivemos, é importante saber que temos que fazer escolhas. E toda escolha nos leva a determinada responsabilidade. Muitas vezes, essa responsabilidade não é tão grande. Pequenas mudanças, às vezes, conseguimos resultados grandes. Mas temos que ter consistência naquelas mudanças, persistências e ter claro que as mudanças, elas vão ter que começar de uma forma gradativa, não são grandes choques, porque senão o corpo vai estranhar aquilo e muitas vezes podemos até ter resultados negativos. As mudanças elas vão vir a partir do momento que recebemos uma informação, digerimos aquela formação, transformamos aquela informação em algo que nós conseguimos compreender e a partir daí passamos a aplicar aquelas informações. E aí começa a vir o resultado. Nós temos que ter claro que as mudanças não são imediatas. Muitas vezes se fala de mudanças de hábitos, porque cada hábito repetido leva a um hábito. E o hábito facilita a nossa vida. Então nós começamos com um pensamento nós desejamos aquilo, passamos a ter uma emoção, um sentimento atrás daquilo, daquela busca, daquilo que queremos, daquele desejo. A partir disso vem a ação. Nós agimos de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos, de acordo com a nossa emoção daquele momento. E aí nós partimos para a ação. E essa ação, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai melhorando, ela vai crescendo, ela vai se ampliando. Com essa amplitude, nós vamos tendo um conjunto de ações que vão se repetindo. Isso se passa a ser um hábito, uma repetição, e nós
conseguirmos melhorando a nossa saúde. É lógico que essas ações, elas são claras, tem que ter clareza e tem que ter um objetivo por trás daquilo. Mas aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós queremos, por nós mesmos, decidimos chegar a um determinado resultado. Só que muitas vezes são apresentados vários caminhos e nós temos que ter clareza qual o caminho a seguir. Normalmente, nós vamos encontrar um caminho mais fácil, mais rápido, é aquele que nós normalmente optamos. Não queremos gastar energia. Nosso cérebro normalmente não quer energia, gastar energia. Ele busca o mais fácil. É por isso até que ele cria o hábito. O hábito é fazer algo de uma forma repetitiva, que nós já conhecemos, já dominamos aquele hábito, aquela ação. É um hábito. E o cérebro normalmente opta, faz a opção pelo hábito mais fácil. E essa opção dá o resultado que nós queremos. Mas, muitas vezes, quando se trata de saúde, nós temos que mudar alguns hábitos. Temos que criar hábitos. Porque se estamos com problemas de saúde, nossa saúde não está perfeita, porque os hábitos que temos nos levaram àquilo. Repetimos determinada coisa e os resultados acabou nos levando a um desequilíbrio energético. Às vezes, e esse desequilíbrio energético, ele nos causa uma doença, uma, uma não perfeição do funcionamento, tanto físico como não físico nosso. Então, é a necessidade, então, de nós irmos aumentando esse autoconhecimento, vendo o nosso corpo, vendo nós, tanto físico como não físico, de uma forma ampla, com, eh, abrangendo essa complexidade nossa. Então, essa necessidade que nós temos, que boa parte das pessoas hoje tem algum problema de saúde e almeja, deseja no fundo da sua alma voltar a ter aquele corpo sadio, perfeito, ter aquele ânimo, ter aquela disposição. Então, é importante ele ter claro que a primeira coisa que ele vai ter que fazer uso é o seu livre-arbítrio, fazer a sua escolha. E nessa escolha há muitas opções. Na modernidade, nos dias atuais, com os meios de comunicação abertos para todos nós, principalmente através da internet, em que qualquer pessoa, por mais simples que seja, por mais desprovida de condições financeiras que ela seja, hoje ela tem acesso a um celular, tem acesso às internet, e ela tem acesso a um mundo de informações. E ela vai ter que fazer as suas escolhas. Muitas vezes nós temos a tendência, eu estou com um problema de saúde, eu vou lá no SUS, lá é gratuito, lá eu recebo os remédios e já tenho uma melhora, tal, e não vou pagar nada. Essa opção ela é muito interessante, ela é prática, ela é de fácil acesso. Às vezes podemos ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer os exames e coisas assim, mas temos que ter claro que nem sempre essa é a melhor solução. Então, nós temos acesso a muitas informações e as terapias naturais, elas têm dado um resultado mais amplo. Elas colocam nós numa situação que exige um pouquinho mais, mas, em compensação, se vai à raiz do problema. Não vai trabalhar apenas os sinais e sintomas. Está com dor de cabeça? Toma esse remedinho. Está com tal problema? Toma essa injeção. Está com tal problema? Vamos fazer uma cirurgia. Essa solução, ela é necessária, não quer dizer que não vamos optar por elas. Mas se somos um pouquinho mais profundo, se queremos resolver aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca ou aquele tipo de problema de saúde, é importante ir à raiz daquele problema. E muitas vezes a solução é bem mais simples do que nós imaginamos, mas temos que ter uma busca
para buscar onde eu posso encontrar informações em que eu vou entender todo o mecanismo da saúde, do perfeito funcionamento do corpo e chegar a resolver aquele problema. Hoje, o estilo de vida nosso que é o maior problema. Nós hoje, como nós vimos, o canal nosso que nós temos aqui, ele se chama Autocura e Estilo de Vida. Por que ele está se referindo a isso? Porque esse nome tão claro, tão preciso. Significa-se nós que o nosso corpo se autocura. É ele que produz a recuperação da nossa saúde. Tanto que 1/3 da nossa vida, se nós temos 24 horas de vida, 8 horas, 1/3, esse corpo faz um profundo processo de recuperação. Se nós não dormirmos, esse corpo não funciona bem no outro dia. Então, essa restauração é um processo normal do organismo. Todo o nosso corpo passa por um processo de autorregeneração quando nós dormimos. Isso ele faz por si próprio. Então, não podemos dizer que não existe cura. A melhor palavra quando nós temos algum problema de saúde é a palavra cura. A palavra, ou seja, a palavra cura não expressa o que nós precisamos. Nós precisamos que o nosso corpo se autocure. Isso quer dizer que ele vai fazer a recuperação do estado natural seu, que é chamado na ciência de homeostasia. Homeostasia o que é? O funcionamento normal do nosso corpo. Em terapia nós falamos na linha de normalidade, onde o nosso corpo funciona normalmente. E o nosso corpo, ele conversa conosco. Quando está tudo funcionando bem, ele fica quietinho. Mas a dor, o mal-estar, um adormecimento é o nosso corpo conversando conosco. Quando está tudo normal, estamos sadios, nosso corpo funciona tudo bem e não vai nos comunicar que alguma coisa não está funcionando bem. Então veja bem, nosso corpo está conversando com nós e de repente nós cortamos essa comunicação. A nosso corpo, estamos com dor de cabeça. Ele está dizendo para nós que na nossa cabeça algo não está funcionando bem e a dor é um sinal, é uma conversa. E o que nós fazemos? Vamos lá, tomamos um comprimidinho que vai tirar aquela dor de cabeça. É como no nosso carro, nós estamos dirigindo lá e aparece uma luzinha vermelha dizendo lá, olha, o combustível está pouco. Para resolvermos isso, resolvermos a causa disso, é parar no posto e colocarmos combustível. Mas nós vamos lá e cortamos aquele fiozinho, um fiozinho lá atrás, e para de acender a luz. Quer dizer que o problema não resolveu. Continua faltando combustível, faltando a gasolina, e não tem mais aquela mensagem. No caso nosso, quando temos uma dor de cabeça, está comunicando, olha, nessa região aqui está uma dor de cabeça, está dizendo algo. No topo da cabeça está dando uma dor de cabeça, está nos comunicando algo. Essa na cabeça aqui na nuca, está nos dizendo algo. Essa dor aqui é na nossa fronte, nessa parte frontal, está nos dizendo algo. Então, para interpretar isso, é necessário ter algum conhecimento. Mas nós procuramos o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, qual é? Nós vamos lá e tomamos um comprimidinho. E a cabeça, com dor, some imediatamente, rapidamente, e nós voltamos às nossas atividades. Passou algum tempo, 5, 6 horas, volta novamente. Então, nosso corpo, que estava impedido de dizer para nós que aquela dor estava ocorrendo e que significa tal coisa,
volta, estava impedido, e ele volta a poder falar. E ele continua a conversar conosco. Então vejamos bem o quanto é importante nós termos claro que na saúde é importante nós entendê-la no todo, para não cometermos erros pequenos e que vão impedir de nós resolvermos o problema. A dor é um bom exemplo que nós vemos aqui. Nós podemos estar com um problema no fígado e aquela dor está se manifestando aqui no topo da nossa cabeça. E nós teremos então que termos a informação de que temos um problema e a causa é essa e a forma de resolver isso é de tal forma. Então, esse canal ele tem o objetivo de ir orientando gradativamente de como funciona nosso corpo, como que funcionam as terapias que hoje são chamadas PICs, são práticas integrativas e complementares, que são aquelas práticas que normalmente nossos avós, nossos bisavós usavam, seja um chá, seja tomar um purgante, seja descansar um pouco, seja fazer determinados exercícios que vão facilitar o retorno do organismo ao funcionamento normal. Então, exercícios respiratórios, exercícios físicos, tomar sol, beber água da forma correta, dormir corretamente e outras técnicas mais. Então, esse é o objetivo desse canal. No tema de hoje, nós aprofundamos um pouquinho, falamos um pouquinho mais, mas não é possível, não vamos deixar esse vídeo muito longo. Nós vamos encerrar aqui agora, mas convidamos a quem assistiu esse vídeo a continuar assistindo os vídeos, porque não é possível manter muito, jogar muitas informações e não vai ser possível assimilar tudo isso. Então, vai ser em doses, pequenas doses, em doses homeopáticas, que nós vamos, então, passando esse conhecimento. Então, convidamos a todos a se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber informações sobre os próximos vídeos e ir assistindo os vídeos. Eles são os vídeos curtos, agradáveis, profundos, sem muitas cobranças e que vai lentamente somando. Nós vamos então formando uma visão melhor sobre isso que é holismo, sobre a amplitude nossa, sobre como isso funciona, como isso, como resolver os problemas, porque a partir do momento que sabemos que estamos cometendo determinado exagero ou falta ao manter nosso organismo no nosso dia a dia, vamos buscar o equilíbrio daquilo e recuperamos a nossa saúde. Então agradeço a todos por terem assistido esse vídeo e até os próximos vídeos.